Olá, carteira assinada, férias, 13º salário. Esses são apenas alguns dos direitos dos trabalhadores previstos na legislação brasileira. Você sabe como esses direitos são protegidos na esfera internacional e como os diferentes países e blocos trabalham para harmonizar leis e combater a exploração? É sobre isso que nós vamos falar no Direito Sem Fronteiras dessa semana. Em nossos estúdios, a professora de Direito Internacional da FACEPLAC e mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Coimbra, Isabela Guimarães, e a professora de Direito Penal da Faculdade de Processos e mestre em Direito Internacional, Renata Maciel. Mas antes de começarmos o nosso debate, vamos acompanhar uma matéria produzida pela equipe do programa. O direito trabalhista é o conjunto de normas jurídicas que regulamenta as relações entre empregados e empregadores. No cenário internacional, esses direitos têm respaldo na Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que busca soluções que permitam a melhoria das condições de trabalho no mundo. Criada pelo Tratado de Versalhes em 1919, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, a OIT é responsável pelo controle e criação de normas com o objetivo de promover a justiça social e, em particular, de garantir o respeito aos direitos humanos no universo do trabalho. Um dos seus princípios é o de que não pode haver paz universal duradoura sem justiça social. Dentre as várias atribuições de maior relevância da OIT, destacam-se as seguintes: atuação política, visando assegurar bases sólidas para a paz mundial; atuação econômica, visando garantir a concorrência mundial; e atuação humanitária, visando denunciar os abusos e irregularidades relativas às condições de trabalho, sempre no intuito de diminuir as injustiças sociais. Mesmo com a atuação da organização, alguns direitos garantidos ainda são violados, como é o caso da jornada de trabalho excessiva e da falta de estabilidade à gestante. O Brasil, por sua vez, que também enfrenta situações de desrespeito às normas trabalhistas, é um dos países de legislação mais protetiva no mundo e chega a reconhecer mais direitos do que a própria Organização Internacional do Trabalho. Bom, sejam bem-vindas ao Direito Sem Fronteiras. Bom, eu gostaria de começar, Renata, explicando um pouquinho sobre quais foram os direitos trabalhistas que foram adquiridos ao longo dos anos no Brasil. Quais foram os mais importantes direitos? Pois bem, a questão dos direitos trabalhistas, para analisarmos como é que eles se desenvolvem no Brasil, a gente tem que voltar lá na época da Revolução Industrial. Naquele primeiro momento, nós não tínhamos nenhum direito trabalhista definido em nenhuma lei, não havia nenhuma proteção. E aí, nessa esfera, houve uma certa movimentação dos trabalhadores, no sentido de se criar instituições que fizessem com que tivessem um mínimo existencial em termos de direito ao trabalho. A própria Igreja Católica, como por exemplo a encíclica Rerum Novarum, começa a se movimentar estabelecendo direitos e garantias a esses trabalhadores e se tem início ao momento de constitucionalização dos direitos trabalhistas. Na era Vargas, além dos direitos previstos na Constituição, a gente passa a ter uma consolidação das leis trabalhistas, a nossa CLT. E dentro da CLT a gente tem garantias com relação à remuneração, jornada de trabalho, com relação também a proteção quanto a questões de agentes insalubres, agentes periculosos. Esses direitos trabalhistas que nós temos aqui, quem fiscaliza, quem é que vê se eles estão sendo cumpridos ou não? Isso é uma obrigação de quem? Pois bem, aqui no nosso país nós temos alguns órgãos responsáveis pela fiscalização destes direitos. Em primeiro lugar, nós temos, no âmbito do Poder Judiciário, a própria Justiça do Trabalho como garantia de que aqueles direitos previstos que foram descumpridos serão reconhecidos, e daí é importante a atuação do Tribunal Superior do Trabalho, das varas trabalhistas, dos TRTs, e também do próprio Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil, que
que, por meio de seus servidores, faz a fiscalização. Além disso, nós temos o apoio do Ministério Público do Trabalho, que atua conjuntamente com o Ministério Público Federal, e também a Defensoria Pública da União, que, ao verificarem uma situação de trabalho escravo, elas movimentam aí tanto na esfera processual, quanto no âmbito civil e trabalhista, mas também no âmbito penal. Então, o Ministério Público Federal cuida da parte penal, já que trabalho escravo aqui no Brasil tem uma previsão lá no artigo 149 do Código Penal, e a parte trabalhista fica a cargo do Ministério Público do Trabalho e também da Defensoria Pública da União, que movimentam as ações respectivas na esfera lá da Justiça do Trabalho. Agora, quando a gente leva isso para o âmbito internacional, Isabela, quem é que fica nessa questão de fiscalização? Como é que é feito isso? Acaba que no âmbito internacional as coisas se complicam um pouco porque há ausência de um ente soberano como o Estado. Porque no âmbito internacional os Estados eles participam em âmbito de coordenação, são Estados soberanos que exercem relações coordenadas. Então a ausência de um órgão central para impor, para cobrar, para exigir esses direitos por parte dos Estados-membros acaba se tornando uma situação um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. Mas, a despeito disso, a gente tem organismos internacionais, e o grande exemplo é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que, conjuntamente com a ONU, movimenta ações não só de convenções, recomendações sobre direitos trabalhistas, mas também recebe denúncias de direitos trabalhistas sendo descumpridos por parte de Estados-membros dessa organização. Nesse sentido, no âmbito internacional, existe uma proteção, até porque, quando a gente fala de proteção do direito do trabalho, está intrinsecamente ligado à própria proteção da dignidade da pessoa humana. Então, não há como falar de dignidade se você não fala de um trabalho digno, de condições dignas de trabalho. Então, no âmbito internacional, as organizações internacionais, elas se unem para proteger esse trabalhador. Mas a ausência de um órgão que possa efetivamente impor, a exemplo do que acontece dentro dos estados, com o próprio Ministério Público, com a própria Justiça, que impõe, que obriga, que aplica sanções, acaba dificultando um pouco essa fiscalização. Mas não significa que ela não aconteça e que não seja um esforço da comunidade internacional em proteger esses direitos trabalhistas. Porque essas convenções, na verdade, elas não seriam obrigatórias, é isso? As convenções, no âmbito da OIT, a gente tem as convenções e as recomendações. E acaba que as convenções, elas só passam a ser obrigatórias quando os países efetivamente assinam e, no nosso caso específico, internaliza esse tratado, essa convenção, por meio do processo específico previsto na Constituição Federal. Então, até lá, essa convenção ela tem um caráter de soft law, que a gente chama, ela não é obrigatória, é apenas uma recomendação. E aí, só depois, nesse caso específico do Brasil, só depois de internalizada é que ela efetivamente obriga e aí deve ser cumprida, tem força de norma jurídica obrigatória. E aí, na hora que você fala sobre essa questão da proteção da dignidade da pessoa, aí já vem logo à cabeça essa história de algumas pessoas que saem daqui, vão para algum outro país em busca de uma vida melhor, de um trabalho mais rentável e muitas vezes entram ilegalmente nesses países e acabam se submetendo a questões de trabalho, a situações de trabalho que não são dignas. Isso pode ser considerado como um trabalho escravo ou não? O que caracteriza o trabalho escravo? Aí, no caso, a gente vai ter o trabalho escravo e a condição análoga ao trabalho de escravo. E engraçado que tem acontecido muito no nosso país, né? A gente tem visto, infelizmente, várias indústrias, principalmente da indústria têxtil, sendo procuradas e abertas por ter condição de trabalho escravo ou análogo escravo. A ideia do trabalho escravo é aquele trabalho que reduz a pessoa a uma condição em que ela trabalha, não recebe adequadamente por aquele trabalho. Ou então, o que acontece muito, a pessoa ela vem com aquela ideia, olha, você vai receber, você vai ter como se diz, uma resposta por aquele trabalho, só que acaba que quando chega lá, as dívidas consomem todo o trabalho dela, todo o salário. Então, são condições em que o trabalhador, as regras de trabalho, elas não são devidamente cumpridas. E aí o trabalhador, ele se vê numa situação em que ele não pode sair porque ele fica preso, àquele empregador ou àquela quadrilha, geralmente são quadrilhas internacionais, aquela situação em que ele não tem mais a sua liberdade. Ele não tem mais a liberdade de sair, de poder voltar ao seu país de origem ou à sua cidade de origem. E a quem recorrer numa situação dessa? Nessa seara, cabe destacar o papel da própria OIT,
que, além das suas convenções e recomendações, trazem em seu bojo estudos técnicos e também o aparelhamento dos estados com projetos. Tem um estudo recente da OIT em que há a demonstração de que o trabalho escravo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, se destaca não só pela ausência de remuneração ou submissão a jornadas de trabalho extenuantes, mas também a condições precárias de trabalho. Então, por exemplo, existem situações que foram descobertas aqui no Brasil pelo Ministério Público do Trabalho, em um trabalho conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego, em que pessoas lá da área agrícola mantinham esses trabalhadores em situações indignas. Por exemplo, num caso específico, nós tínhamos a situação de um indivíduo que tinha uma fazenda e ele colocava os seus trabalhadores para morar em um local que não tinha água potável, que não tinha um mínimo de saneamento, não tinha comida e eles eram obrigados, assim que recebiam seus salários, a fazer compras em uma espécie de comércio que era regida pelo próprio dono da fazenda e, como a professora Isabela demonstrou, fazendo com que ele tivesse dívidas sobre dívidas e não tivesse aí efetivamente a contraprestação pelo seu trabalho. Ao serem resgatadas ou descobertas, qual é o encaminhamento que é dado para essas pessoas? Você tem o aspecto civil trabalhista, você tem a situação em que o Ministério Público do Trabalho ele vai promover as respectivas ações cíveis públicas, ação civil pública, pleiteando os direitos que foram indevidamente retirados desses trabalhadores. Então, você vai ter o recolhimento das verbas trabalhistas todas, mas, de todo lado, você também tem a trilha penal. No Brasil e na maior parte dos países da nossa sociedade internacional, o trabalho escravo, a redução daquele trabalhador à condição análoga de escravo é considerada criminosa. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas é só um minuto, não saia daí. De 10 a 12 de abril, Fortaleza receberá o Congresso Internacional de Direito Sindical e vai abordar temas relacionados ao cotidiano sindical, como a humanização do trabalho e as relações das entidades representativas com o poder público. O evento é voltado para sindicalistas, operadores do direito, estudantes e profissionais em geral. Inscrições pelo site www.prt7.mpt.gov.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre direitos trabalhistas no cenário internacional. Bom, nesse primeiro bloco a gente falou um pouquinho aí, finalizamos contando quais são as penalidades aqui dentro do Brasil. Mas e quando isso é em um outro país? Os países têm conversado para poder depois penalizar essas pessoas, quando, por exemplo, é um brasileiro que está na China ou um boliviano que está aqui no Brasil. Existe uma conversa entre esses países, doutora Isabela? No âmbito internacional, a gente tem que separar os atores internacionais. Então, acaba que você tem os atores, estados e organizações internacionais e, dentro dos estados, os indivíduos, né? Essa perspectiva do indivíduo participando do cenário internacional ainda é muito recente. Mas a ideia é que há um esforço, sim, dos estados, juntamente com as organizações internacionais, especialmente a OIT e a ONU, de tratar essas questões de proteger, tentar proteger os seus nacionais de uma exploração desse trabalho, né, seja o trabalho escravo ou do desrespeito às normas trabalhistas, como no geral. E aí um grande esforço, e um esforço interessante que se faz hoje, é o que acontece, por exemplo, no âmbito da OMC, que, a despeito de não tratar especificamente de questões trabalhistas, e sim do comércio internacional, mas acaba que a exploração do trabalho, né, a exploração da mão de obra, do desrespeito às normas trabalhistas, acaba também repercutindo na economia, porque você acaba tendo também produtos mais baratos. E isso acaba afetando a economia global, né? A nossa economia, o mundo hoje é a economia globalizada. Então, um país que consegue produzir a preços mais baixos, ele também tem chances de concorrer melhor no mercado. E aí acaba que a grande pergunta mas ele concorre a que preço? Qual o preço que é pago? Né? Como é que é a condição de vida desse trabalhador? Quais são os direitos que esse trabalhador tem? Então, nesse sentido,
e é o caso mais comum que a gente vê, é o caso, por exemplo, da China, a OMC tem tentado trazer cláusulas sociais a esses tratados de comércio em que haja um padrão mínimo de direitos trabalhistas sendo preservados. Né? Que o comércio ele não seja um comércio desumano, que agrida a dignidade da pessoa humana, mas, pelo contrário, que ele traga não só o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social, o desenvolvimento espiritual das pessoas, né? Como um todo, não só no comércio em si, mas também como trabalhador. Já que, como a gente falou, o direito do trabalho está intrinsecamente ligado à própria proteção humana, dos direitos humanos, e essa proteção dos direitos humanos é uma tônica depois da Segunda Guerra Mundial. Então, há esse esforço. E no caso específico da penalização de indivíduos, isso ainda no direito internacional é muito raro. A gente vê mais no âmbito de tribunais penais internacionais, em crimes de guerra, em crimes de genocídio. O que pode acontecer é que um cidadão que vá para um estado, que vá para outro, e ele seja vítima, né, de um trabalho, de uma exploração trabalhista, ou mesmo que ele seja o explorador, ele pode ser penalizado segundo as leis penais, as leis criminais, ou, como a professora Renata disse, as leis civis daquele país. Mas aí é um âmbito de responsabilização interna. Né? No âmbito internacional, há um esforço de conjugação em termos de normas e tratados internacionais de proteção, de padrões mínimos de proteção. E, além disso, nada impede que exista a cooperação internacional no sentido de se resgatar essa vítima e repatriá-la ao país de origem com vistas a protegê-la de toda a diversidade que ela teve. Porque, geralmente, as pessoas que são vítimas do trabalho escravo em outros países, como se mencionou, o caso de um brasileiro que vai para a China, depois que ela sai dessa condição, que se descobre toda a situação que ela estava e se retira ela, dificilmente ela vai ter até condições de regressar ao seu país de origem. Então, mesmo que inexista tratado de cooperação hoje, né, entre os países de uma maneira geral, você tem a possibilidade de se acordar a cooperação com base em reciprocidade. Até mesmo porque hoje a OIT ela tem um papel fundamental que foi desde o seu início que é a ideia de harmonizar as normas trabalhistas. Então, de um modo geral, há uma harmonia e há, sim, uma tentativa de combate à exploração do trabalho escravo. Prova disso é que a própria Convenção Internacional sobre Organizações Criminosas Transnacionais, ela traz em seu bojo justamente essa possibilidade de cooperação. Então, veja, uma convenção de matéria penal, ela também abriga essa situação. Seria, por exemplo, esse acordo que tem entre os países do Mercosul para tentar harmonizar a legislação com questão à previdência, por exemplo, você garantindo, então, um direito da pessoa. Talvez essas pessoas não se submetam a trabalhos tão desrespeitosos. É por aí, os países têm tentado fazer esse tipo de coisa para evitar que com esse fluxo de pessoas entre os blocos ou entre os países leve a esse tipo de trabalho? Com certeza, a ideia do Mercosul, nesse sentido, porque a gente sabe que o Mercosul ele tende a ser um mercado comum. Né? O objetivo dele é se transformar, no seu nível de integração, um mercado comum em que haveria essa livre circulação, não só de trabalhadores, mas de bens e de capital, de meios de produção. Mas a gente ainda não chegou nesse ponto específico. Então, isso é um passo, isso é um avanço para se alcançar esse nível de mercado comum. Então, à medida que você tem, né, com a globalização, com o mundo que a gente vive hoje, nessa facilidade das viagens e das pessoas irem de um estado para outro com maior facilidade e com maior intensidade, acaba que surgem esses problemas para os países, especialmente para o Brasil, que tem uma legislação muito protetiva em relação ao trabalhador. Então, acaba que tantos trabalhadores brasileiros saem daqui para trabalhar em outros lugares, em outros países, como também a gente está tendo agora um fluxo muito grande de estrangeiros vindo trabalhar no país. E aí acaba que os países eles se harmonizam nesse sentido para que não haja tantas lides internas relacionadas ao direito do trabalho. E aí quando a gente traz essa lide, né, para o judiciário, para a questão interna, a gente lida com questões de direito internacional privado, que é a questão de qual é a lei aplicável. Por exemplo, quando um trabalhador brasileiro sai daqui para prestar um serviço na Arábia Saudita ou para prestar um serviço na África e ele regressa pleiteando seus direitos trabalhistas, a gente vai aplicar a legislação brasileira ou a gente vai aplicar a legislação do país em que ele estava executando o serviço? E aí é muito interessante porque, recentemente, o TST, ele reformulou, né, cancelou, na verdade, a sua súmula 207, que estabelecia que essa lei aplicável teria que ser a lei da execução do contrato.
né, do local onde o contrato foi executado. Então, se ele saiu daqui para prestar serviço lá, deveria ser a lei de lá. E acabando adotando, né, o que seria mais consciencioso, o que seria mais adequado, que era a lei mais favorável para o trabalhador, e não estabelecer de uma forma fixa a lei do local da execução. Então, essa harmonização ela é necessária para evitar esses conflitos internos, esses conflitos de se decidir, de que o juiz ele se posiciona naquela questão, qual é a lei aplicável? Se você tem um tratado internacional, se você tem um tratado intrabloco, seja, por exemplo, no Mercosul ou como acontece na União Europeia, que harmoniza esses direitos trabalhistas, ele evita essa questão no judiciário, né, no judiciário interno do seu país. Acaba harmonizando, dando mais pacificação social, uma resposta mais adequada para a sociedade. E aí menos trabalho, até menos casos na justiça também, Exato. né? E uma segurança jurídica maior. E, além disso, a própria harmonização dessas normas faz com que esse trabalhador não se sinta tentado a ir em outro país, a laborar em outro país, porque as condições garantias que ele terá em um país ou em outro serão as mesmas. Então, isso evita a migração e, por consequência, evita, de certa forma, o aumento do trabalho escravo. O que o Brasil tem feito em termos de ações para evitar, por exemplo, como os casos dos bolivianos que entram aqui e muitas vezes são colocados nessas condições análogas ao trabalho escravo? O que a gente tem feito para evitar esse tipo de situação aqui dentro do país? Hoje a gente tem assinado e tem ratificado várias convenções internacionais da OIT que protegem o trabalhador e tem adotado também algumas medidas recomendadas pela própria OIT, além das próprias ações internas, fiscalização do Ministério do Trabalho e a atuação própria do Ministério Público do Trabalho. Então, hoje, se compararmos com a década passada, nós temos uma maior quantidade de ações ativas do Brasil, tanto visando a prevenção quanto o combate. E a maior prova disso é que hoje nós estamos com a volta da PEC do trabalho escravo ao Senado Federal, depois de ter passado por uma aprovação na Câmara. Então, a ideia de proteção por normas e também por ações eficazes e efetivas dos órgãos responsáveis pela fiscalização do trabalho. Bom, a gente está tendo uma discussão bem grande aí com a questão dos trabalhadores domésticos, né, que agora vão passar a receber os mesmos direitos que os demais trabalhadores. Isso acontece em outros países ou isso é um protagonismo do Brasil? Como é que é o tratamento dos trabalhadores domésticos em outros locais? Na verdade, é um protagonismo do Brasil, porque o Brasil, em termos de mundo, ele é um dos países que tem a maior legislação mais protetiva ao trabalhador. Então, dificilmente você terá outro país que tenha essa mesma proteção ao trabalhador e, no caso especial, dos domésticos. No caso dos domésticos, pode ser que a gente tenha algum problema até maior envolvendo a própria questão do trabalho escravo, com a migração de outras pessoas ao Brasil, com vistas a exercer esse tipo de trabalho, na medida em que você não tem, na execução do serviço desse trabalhador, a geração de lucro financeiro para esse empregador. Então, nesse sentido, a ampliação desses direitos dos trabalhadores domésticos acaba influenciando de maneira até negativa na prática, porque dificilmente você vai ter pessoas que já tratam a questão do doméstico tal qual está na PEC dos domésticos, que foi recentemente aprovada. E aí, somente para reforçar, né, o que a professora Renata disse, a gente tem visto muito noticiado a questão de já trabalhadores escravos, né, que estão vindo, não só condições análogas de escravo, mas de uma exploração mesmo do trabalho, justamente para prestar serviços domésticos, especialmente naqueles estados fronteiriços ali aos outros países sul-americanos, Bolívia, Chile, justamente porque entre contratar um estrangeiro, né, naquele caso concreto, e contratar um trabalhador brasileiro, em que você vai ter que assegurar todos aqueles direitos, na vida prática, as pessoas preferem trabalhar uma pessoa estrangeira, que teoricamente ela se submete a qualquer situação de trabalho. E fica mais barato. Exatamente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês nos nossos estúdios. Eu conversei com a professora de Direito Internacional da FACIPLAC e mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Coimbra, Isabela Guimarães, e a professora de Direito Penal da Faculdade de Processos e mestre em Direito Internacional, Renata Maciel.
O nosso muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição. Quer rever este programa? Acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br e você pode mandar também a sua sugestão e comentários para a nossa equipe. O e-mail é o direitosemfronteiras@stf.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!